O reinado de Osias, a queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Capítulo 17. No 12º ano de Acás, rei de Judá, começou a reinar Osias, filho de Elá, sobre Israel, em Samaria, e o fez por 9 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra este, subiu Salmaneser, rei dos assírios, e Osias submeteu-se a ele, e lhe pagava tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Osias conspirava porque enviara embaixadores a So, rei do Egito, e não pagou tributo ao rei da Síria, como fazia anualmente. Por isso o rei da Síria o prendeu com grilhões na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país e sitiou Samaria e manteve o sítio durante 3 anos. No 9º ano de Osias, o rei de Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria e os pôs em Alá, em Abor, junto ao rio Gozã, e na cidade dos Medos. Porque o filho de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, debaixo da mão do Faraó, rei do Egito, e reverenciaram a deuses alheios, segundo os costumes das nações que o Senhor lançará de diante dos filhos de Israel, e os costumes que haviam estabelecido os reis de Israel. Os filhos de Israel maquinaram coisas não retas contra o Senhor, seu Deus, edificando lugares altos em todas as suas cidades, desde as torres das atalaias até as cidades fortificadas, e levantaram estátuas e imagens de Acera em todo outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa, e queimaram ali incenso em todos os lugares altos, à maneira das nações que o Senhor expulsará de diante deles, e fizeram coisas muito ruins que provocaram a ira do Senhor, e serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: Vós não farei isto. O Senhor ademoestou então a Israel e a Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: Tornai-vos de vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e meus preceitos, conforme a todas as leis que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, os quais não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus estatutos e a aliança que ele fizera com seus pais e os testemunhos que prescreverá para eles, e seguirão a vaidade e se fizeram vãos, e foram após as nações que estavam ao redor deles, dos quais o Senhor lhe ordenará que não fizessem a maneira delas. Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens fundidas de 2 bezerros e também imagens de Acera, e adoraram a todo o exército dos céus, e serviram a Baal, e fizeram passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, e deram-se a adivinhações e a agouros, e entregaram-se a fazer o mal perante os olhos do Senhor, provocando-lhe ira. O Senhor, portanto, irritou-se grandemente contra Israel e os tirou de diante de seu rosto, e não ficou senão somente a tribo de Judá. Mas nem mesmo Judá guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas andou nos costumes que praticou Israel, que eles estabeleceram. Rejeitou o Senhor toda a descendência de Israel e os afligiu,
e os entregou nas mãos de saqueadores até lançá-los fora de sua presença, porque separou Israel da casa de Davi e eles fizeram Jeroboão, filho de Nebate, rei, e Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e lhe fez cometer grande pecado. E os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão cometeu, sem apartar-se deles, até que o Senhor tirou Israel de diante de seu rosto, como ele dissera por meio de todos os profetas, seus servos, e Israel foi levado cativo de sua terra para a Síria até hoje. A Síria povoa novamente Samaria. Trouxe o rei da Síria pessoas da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvai, e as pôs na cidade de Samaria, no lugar dos filhos de Israel, e possuíram Samaria e habitaram em suas cidades. Aconteceu que no princípio, quando começaram a habitar ali, não temendo eles ao Senhor, o Senhor enviou contra eles leões que os matavam. Disseram, pois, ao rei da Síria: as pessoas que tu transportaste e puseste na cidade de Samaria não conhecem a lei do Deus daquela terra. Então o Senhor enviou leões no meio deles, e eis que os leões os matam, porque não conhecem a lei do Deus da terra. O rei da Síria ordenou: levai para lá algum dos sacerdotes que trouxestes dali, e vá e habite ali, e lhe ensine a lei de Deus do país. Veio um dos sacerdotes que levaram cativo de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinou como deviam temer ao Senhor. O culto ilícito dos samaritanos. Porém, cada nação fez seus deuses e os puseram nos templos dos lugares altos que haviam feito os samaritanos, cada nação na cidade onde habitava. Os babilônicos fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e a Tartaque, e os serfarvitas queimavam seus filhos no fogo para adorar a Adremeleque e a Anameleque, deuses de Safarvaim. Veneravam também ao Senhor e fizeram dentre eles sacerdotes para os lugares altos, os quais sacrificavam para eles nos templos, nos lugares altos. Temiam ao Senhor e honravam a seus deuses, segundo o costume das nações de onde foram transportados. Até hoje fazem como antigamente, nem temem ao Senhor, nem guardam seus estatutos, nem seus preceitos, nem fazem segundo a lei e os mandamentos que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor fizera aliança e lhe ordenou, dizendo: não temereis a outros deuses, nem os adorareis, nem os servireis, nem sacrificareis. Mas o Senhor que vos tirou da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a este temereis, e a este adorareis, e a este sacrificareis. Os estatutos e direitos, e lei e mandamentos que vos deu por escrito, cuidareis sempre de observar, e não venerareis a deuses alheios. Não esquecereis a aliança que fez convosco, nem venerareis a deuses alheios, mas reverenciareis somente o Senhor vosso Deus, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Porém, eles não escutaram, antes fizeram segundo o seu costume antigo.
Assim temeram ao Senhor aquelas nações e ao mesmo tempo serviram a seus ídolos, e também seus filhos e seus netos, como fizeram seus pais. Assim o fazem até hoje. O reinado de Ezequias, capítulo 18. No terceiro ano de Osias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Era da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os símbolos de Acerá e despedaçou a serpente de bronze que fizera Moisés, porque até então queimavam incenso os filhos de Israel, e a chamou Neustã. No Senhor Deus de Israel pôs sua esperança, nem depois nem antes dele houve outro como ele entre todos os reis de Judá, porque seguiu ao Senhor e não se apartou dele, mas guardou os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. E o Senhor estava com ele, e para onde quer que saia, prosperava. Ele se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu também aos filisteus até Gaza e suas fronteiras, desde as torres das Atalhas até a cidade fortificada. A queda de Samaria. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Osias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei dos assírios, contra Samaria e a sitiou, e tornaram-na ao cabo de 3 anos. No sexto de Ezequias, que era o nono ano de Osias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria levou cativo Israel para a Síria e os pôs em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Uma vez que não atenderam à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram sua aliança e todas as coisas que Moisés, servo do Senhor, ordenará, não as escutaram nem as fizeram. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria, que estava em Laquis: Eu pequei, deixa de atacar-me e pagarei tudo o que me impuseres. E o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 10.200 quilos de prata e 1.020 quilos de ouro. Portanto, Ezequias deu toda a prata que foi achada na casa do Senhor e nos tesouros da casa real. Então Ezequias tirou o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras que o mesmo rei Ezequias cobrira de ouro, e o deu ao rei da Síria. Depois o rei da Síria enviou de Laquis contra o rei Ezequias, seu general, o grande eunuco e o copeiro Mor, contra Jerusalém. E estando perto, acamparam junto ao aqueduto do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro. Logo chamaram o rei e saiu-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, mordomo, e Sebena, e o escriba, e Joá, filho de Asaf, chanceler. Rabizaque lhe disse: Dizei agora a Ezequias: Assim diz o grande rei da Síria: Que confiança é esta em que te apoias? Disse, porém, são palavras vazias. Tenho conselho e forças para a guerra, mas em quem
Confiás, já que te rebelaste contra mim? Eis que confiais neste cajado de cana esmagada no Egito, no qual, se alguém se apoiar, lhe entrará pela mão e transpassará. Tal é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. E se me dizeis: nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é este aquele cujos lugares altos e altares tirou Ezequias, e disse a Judá Jerusalém: diante deste altar adorarei em Jerusalém? Agora, pois, rogo-te que des reféns a meu senhor, o rei da Síria, e eu te darei 2000 cavalos, se tu puseres dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás resistir a um capitão, ao menor dos servos de meu senhor? Ainda confias no Egito com seus carros e seus cavaleiros? Acaso subi agora sem o Senhor a este lugar para destruí-lo? O Senhor me disse: sobe a esta terra e a destrói. Então disse Elequim, filho de Equias, e Sebina, e Joá, a Rabissaque, rogamos a ti que fales a teus servos em aramaico, porque nós o entendemos, e não fales conosco em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabisaque lhe disse: meu senhor enviou-me para dizer estas palavras a ti e a teu senhor, e não aos homens que estão sobre o muro exposto para comer seu próprio esterco e beber sua própria urina convosco? Então Rabisaque se pôs de pé e clamou em judaico, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar de minha mão. E não vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não escuteis a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo e sai a mim, e coma cada um de sua vide e de sua figueira, e beba cada um as águas de seu poço, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de grãos e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel, e vivereis e não morrereis. Não ouças a Ezequias, porque vos engana quando diz: o Senhor nos livrará. Acaso algum dos deuses das nações livrou sua terra na mão do rei da Síria? Onde está o Deus de Emate e de Arpade? Onde está o Deus de Sefarvaim, Ena e Iva? Puderam estes livrar Samaria de minha mão? Que Deus de todos os deuses destas terras, livrou sua terra na minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Mas o povo calou e não lhe respondeu palavra, porque havia um mandamento do rei que dissera: não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sibina, o escriba, e Joá, filho de Asafé, o chanceler, vieram a Ezequias com suas vestes rasgadas e lhe contaram as palavras do Rabisaque.